Ascensão através de habilidades. Episódio 281. Amélia Aerin, 3. Seu objetivo era esmagar o orgulho de Amélia. Ela era uma mulher forte. O orgulho de Amélia era o único pilar que a sustentava. Uma derrota não o abalaria. Então ele decidiu quebrá-lo completamente. Por ela. Você? Amélia franziu a testa. Taesan falou. Vamos fazer de novo. Honestamente, você ainda não está insatisfeito? Você mesmo acha que não perdeu por causa de suas habilidades. Os olhos de Amélia vacilaram. Foi como Taesan disse. Ela foi derrotada por Taesan. E foi uma derrota esmagadora. Mas ela acreditava que era porque Taesan tinha estatísticas mais altas devido à descida mais profunda. Não porque ele era melhor que ela. Forte, mas uma força que ela poderia alcançar algum dia. Essa foi a avaliação de Amélia. E Taesan pretendia destruir essa crença. Então vamos fazer isso, em igualdade de condições, para ver quem é melhor. Condições? Com suas estatísticas, apenas habilidades básicas como golpe forte e fluxo. Você vai se arrepender. Amélia aceitou o duelo. Amélia desembainhou a espada, os olhos brilhando. As pessoas ao seu redor recuaram. Eles assistiram com interesse. Taesan e Amélia, a luta entre os dois que eram conhecidos por serem os mais fortes dos 4 países. Mesmo com condições, foi uma luta pela qual valeu a pena ansiar. Vamos. Taesan desembainhou a espada e Amélia atacou. Clang. Suas espadas se chocaram. Suspiros surgiram da multidão. Eles se moviam tão rápido que era difícil acompanhar com os olhos. Os olhos de Amélia ardiam ferozmente enquanto suas espadas se chocavam. Neste nível, foi possível superar. Visando a vitória, ela moveu seu corpo. Seus golpes de espada criaram faíscas. E Taesan brandiu sua espada com indiferença. Clang. Ele desviou sua espada descendente. Ele abaixou sua postura e avançou. Quando Amélia tentou se livrar dele, Taesan pisou em seu pé. Eca. A voz de Amélia tremeu de surpresa. Taesan agarrou e torceu o pulso dela. Amélia tentou acertar o queixo de Taesan com o cotovelo, mas ele se inclinou para trás para evitá-lo. Ele apertou ainda mais o pulso dela, torcendo a espada para cortar seus tendões. GRK. O que se seguiu foi uma batalha unilateral. Tendo perdido a iniciativa, Amélia sucumbiu lentamente. O duelo terminou. Vitória, Kang Taesan. Amélia sentou-se, atordoada. Taesan apontou sua espada para ela. Kang Taesan desafiou Amélia Aerin para um duelo. O duelo foi travado em condições perfeitamente iguais. De novo. Amélia cerrou os dentes. Amélia aceitou o duelo. A luta começou de novo. Amélia ganhou experiência com a derrota recente. Ela se preparou para conter os movimentos não convencionais de Taesan. Tocar. Ela cobrou. Quando Taesan brandiu a espada, ela baixou a postura e pisou no pé dele. Ela tinha talento. Ela se lembrou do que havia acontecido com ela e adaptou aos seus próprios movimentos. Mas o mesmo aconteceu com Taesan. Em vez de recuar quando ela pisou no pé dele, Taesan investiu contra ela. Por um momento, o rosto de Amélia mostrou surpresa, mas ela reagiu rapidamente. Clang. Suas espadas se chocaram. Taesan moveu o pé livre para tropeçar em Amélia. Pensando que ela havia restringido seus movimentos, Amélia perdeu o equilíbrio. Eca. Seus golpes de espada tornaram-se instáveis. Ela mal conseguiu recuperar a postura, mas já era tarde demais. Dadas as condições de igualdade, perder tanta resistência tornou a vitória quase impossível. No final, ela perdeu novamente. Pisar no meu pé significa que você também restringe seus movimentos. A partir daí, é uma batalha de estratégia. De novo. Kang Taesan desafiou Amélia Aerin para um duelo. O duelo será travado em condições perfeitamente iguais. Amélia agarrou sua espada com força. Suas espadas se chocaram. Desta vez, Amélia se concentrou em usar habilidades. Ela usou fluxo e aceleração para pressionar Taesan. Mas foi o julgamento errado. Não havia ninguém que pudesse superar Taesan na utilização de habilidades. Ela perdeu. Ela havia se concentrado demais nas habilidades e não percebeu os movimentos de Taesan. De novo. Kang Taesan falou com indiferença. Amélia agarrou sua espada novamente. Sua mão tremia ligeiramente. Ela perdeu novamente. Por quê? Porque você é fraco. De novo. O duelo começou novamente. E ela perdeu. Desta vez, nem ela entendeu a perda. Isso. Ela ficou louca. Era para ser estatísticas perfeitamente iguais. As habilidades eram as mesmas. E em tal situação, ela acreditava que não poderia perder. Ela julgou seu talento superior a qualquer pessoa no mundo. Mas ela não poderia superar isso agora. De novo. Uma voz fria ecoou. Ela agarrou sua espada, tremendo. A multidão, antes cheia de admiração e suspiros, começou a ficar quieta. Ela perdeu novamente. E o tempo que ela durou ficou mais curto. Assim, ela não podia aceitar ainda mais. Ela se orgulhava de entender melhor seu oponente a cada luta. Então ela pensou que, à medida que lutasse mais, compreenderia os movimentos e hábitos de Taesan e o superaria. Ela acreditava que se lutasse muitas vezes, venceria. Embora fossem seus próprios movimentos e hábitos que estavam sendo identificados,
não os de Taizan. Sua confiança em poder vencer começou a diminuir. De novo. Ah. E aquela palavra indiferente começou a assustá-la. Você tem talento. Taizan disse enquanto balançava sua espada. Amélia estava ocupada defendendo. Amélia tinha talento. Caso contrário, o deus da descendência não teria se aproximado dela em primeiro lugar. Mas não é tão excelente. Para ser franco, está no mesmo nível de Li Taeyeon e Kang Jun-hyeok. Clang. Mas ela estava enganada. Ela falou como se fosse melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. O deus da descendência a fez assim. De novo. Taizan disse. Amélia estava à beira da loucura. Mas mesmo assim, ela não conseguia largar a espada. O único pilar que a sustentava não permitiria isso. De novo. Mas as repetidas derrotas começaram a fazer seu pilar oscilar. Mais de 10 duelos. E Amélia perdeu cada um deles. Na última batalha, ela se debateu e perdeu sem fazer nada. Isso significava que seu espírito estava no limite. Kang Taizan desafiou Amélia Aerin para um duelo. Kang Taizan usa apenas uma habilidade. Kang Taizan ativou as 3 provas. Uma força tremenda pressionou ao redor deles. Os espectadores engasgaram e sentaram-se, baixando a cabeça no chão. O que Taizan conseguiu exerceu uma pressão física. O poder se espalhou, afetando mais de 10 milhões de jogadores. O que diabos? Li Taeyeon ficou surpresa. O que Taizan estava espalhando agora era o poder que ele havia alcançado. O poder contido dentro estava além de sua imaginação. E Amélia, que estava encarando isso de frente, parecia muito pálida. Mesmo com apenas a manifestação do impulso, ela perdeu a vontade de lutar. O duelo terminou. Vitória, Kang Taizan. Com sua vontade quebrada, o duelo terminou. Taizan a desafiou novamente. De novo. Parar. Amélia mal conseguiu falar. Pare, por favor. Por quê? Taizan perguntou, como se não entendesse. Você acha que pode me vencer se continuar tentando, certo? Então por que desistir? Continue, você consegue. Eu perdi. Amélia disse, quase vomitando as palavras. Por favor, pare. Lágrimas brotaram de seus olhos. Habilidade de Amélia. A condição para a habilidade especial de ativação, aquele que está acima de tudo, não foi atendida. A habilidade foi perdida. A condição da habilidade e sua perda. Foi a primeira vez que ele viu isso, mas ele conseguiu adivinhar o que aconteceu. A habilidade, aquele que está acima de tudo, provavelmente foi dada pelo deus da descendência. A condição pode ser que ela acreditasse que era melhor do que qualquer outra pessoa e tivesse excesso de confiança em seu talento. O fato de a habilidade ter quebrado significava que sua confiança havia desmoronado. Taizan embainhou sua espada. A batalha de Taizan acabou. Mas as pessoas ainda estavam em choque. As 3 provas usadas por Taizan. Seu efeito se espalhou para todos. Poder esmagador. Um ser mais forte do que qualquer coisa que eles já tinham visto. Os jogadores coreanos falaram com entusiasmo. Nós lhe contamos sobre a comunidade. Seu poder é real. Ele é o deus moderno que devemos servir. Ninguém poderia negar suas palavras. Taizan mostrou tanto poder. E os mais fortes ou os líderes de cada país estavam reunidos num só lugar. É impressionante. Daniel falou. Realmente, avassalador. Ele era muito forte. Se todos os jogadores da França lutassem contra Taizan, teriam 100% de certeza de perder. Essa foi a extensão do poder que Taizan mostrou. Como diabos ele ficou tão forte? Através de trabalho duro, bem feito. Taizan respondeu enquanto olhava em volta. Cada vez que seu olhar encontrava o de Amélia, ela estremecia. Daniel deu um sorriso irônico. Bem, é bom para nós. Se houver alguém tão forte, nossa taxa de sobrevivência aumentará significativamente. Mas, eu tenho uma pergunta. Eika murmurou baixinho. Por que tantos jogadores morreram na Coreia? O número de jogadores na Coreia era de apenas algumas dezenas de milhares, claramente inferior ao de outros países. Então eles não prestaram muita atenção na força de Taizan. Se houvesse alguém realmente tão forte, eles pensaram que a maioria teria sobrevivido. Ah. Kim Hwa-yeon também fechou a boca. Mesmo se você disser isso, eu também não sei. Kim Hwa-yeon também ficou intrigado. Certamente, pelos padrões coreanos, sem Taizan, eles não poderiam ter sobrevivido. Mas outros países tiveram muitos sobreviventes, apesar de serem geralmente mais fracos que a Coreia. Chamei você aqui para explicar isso. Taizan falou. Não posso te contar tudo, mas vou te dar uma ideia aproximada. Sobre os deuses. E sobre o labirinto. A situação era muito diferente de sua vida anterior. Os altos deuses tentariam interferir diretamente na Terra. Eles precisavam saber disso. E há algo que preciso lhe contar sobre habilidades também. Taizan não conseguiria cuidar de tudo sozinho. Essas pessoas precisavam ficar mais fortes. O momento é bom. Os deuses superiores estavam concentrando seu poder na Coreia para matar Taizan. Por causa disso, as ameaças a outros países foram menores do que na sua vida anterior. Se essas pessoas ficassem mais fortes, muitas mais poderiam sobreviver e unir forças. Habilidades. Você obteve várias habilidades, certo? Como você acha que adquire habilidades?
Houve um breve silêncio com a pergunta de Taezan. Li Taeyeon falou. Quando provocamos um certo efeito, ganhamos habilidades correspondentes a ele. Você mencionou isso antes, Taezan. Isso mesmo. A maioria de vocês teria obtido habilidades como Flow Skill, Edge, Breathless Attack e Continuous Attack. O que Taezan estava prestes a contar a eles ia além disso. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.